Retornando então, pessoal, da onde a gente tinha parado, tá? Vamos lá então pro procedimento, tá? Deixa eu diminuir aqui, senão não enxergo. Aqui. Materiais, tá? Quais são os materiais que a gente vai utilizar? Luvas de procedimento, tá? Em todos os procedimentos que a gente for fazer, a gente tem que calçar as luvas de procedimento. Não é um procedimento estéreo, então não necessita da luva estéreo, é a luva de procedimento normal, tá? Aparelho inalador ou nebulizador, né? Que a gente chama, é a mesma coisa. Ou a fonte de O2. Essa fonte de O2 é a fonte de oxigênio, tá? Se for do cilindro, né? O cilindro, ou se for naquela rede de tomadas, tá? A gente liga direto lá. A medicação prescrita pelo médico, tá? Então a gente sempre pede a prescrição médica para a gente estar realizando essa inalação. Soro fisiológico ou água destilada, a máscara, o cabo extensor e lenço de papel. Isso aqui também é muito importante, tá? Principalmente quando é inalação para fluidificar, para o paciente soltar as secreções, a gente já deixa ali perto do paciente esses lenços de papel, porque ele vai soltar, ele vai começar a soltar, ele vai começar a tossir e vai eliminar aquela secreção. Então já deixa um lenço de papel perto dele, para quando ele começar a eliminar essa secreção, ele já poder, né, limpar, tá bom? Então vamos para o procedimento, tá? Como que é feito? A minha cachorra tá latindo de novo. Até que demorou para ela latir hoje. Então vamos lá. Procedimento. Como todos os procedimentos, vamos fazer a lavagem das mãos, né? Que vocês aqui acho que já estão todo mundo craque na lavagem das mãos, né? Veio a calhar a minha aula de lavagem das mãos, né? Coincidentemente, acho que vocês estão utilizando bastante. Espero que sim, né? E a gente vai orientar o paciente, todo o procedimento que a gente fazer, a gente tem que orientar o paciente. Se o paciente estiver inconsciente ou se for uma criança, a gente orienta o responsável, né, desse paciente. Organizar o material, tá? Pra gente não perder tempo, depois tem que ficar indo e voltando, buscando as coisas, então a gente já deixa tudo organizado, tá? Colocar o paciente em posição de Fowler. Lembra da nossa aulinha das posições? Como que é a posição de Fowler? Onde o paciente fica semi-sentado, né? Se o paciente for acamado, tá? Se ele estiver no leito. Agora, se é um paciente que chegou, por exemplo, no postinho de saúde, ele chegou caminhando, e aí a gente vai fazer a inalação nele, a gente coloca ele sentado numa cadeira. Geralmente já tem no posto de saúde uma sala de inalação própria para fazer a inalação, e lá tem a cadeira para o paciente sentar, ele tem que fazer sentado, tá? Colocar a medicação no nebulímetro. O nebulímetro é o copinho, vou mostrar para vocês, do nebulizador, tá? E fechar conectando com a máscara e o cabo extensor. Então, é isso aqui, ó. Ó, eu deixei a imagem aqui para vocês, eu vou dar um zoom para vocês verem, tá? Ó, o nebulímetro é o copinho, vocês estão vendo esse do meio aqui é o copinho, é o nebulímetro. Essa mangueirinha é o cabo extensor, tá? E essa parte aqui de cima é a máscara, tá? Então a gente vai conectar esse cabo extensor no aparelho, tá? De inalação, no nebulizador. Vocês veem que ele tem uma rodelinha verde aqui, ó, que é uma rosquinha, tá? Nessa rosquinha aqui a gente vai rosquear no nebulizador, tá? Aí esse copinho do meio, que é o transparente, é onde a gente vai colocar a medicação, as gotas certinha, tá? Que o médico prescreveu, e o soro fisiológico ou água destilada, também de acordo com a prescrição médica. Esse copinho, ele tem um medidor, tá? Então a gente, por exemplo, o médico prescreve lá 5 ml de soro fisiológico. Então a gente vai pegar esse copinho, é igual aqueles copinhos de tomar remédio, sabe? Que a gente toma xarope. Ele já vem com esse medidor, então a gente vai medir lá 5 ml, né, de soro fisiológico ou água destilada e vai pingar as gotas, né, do medicamento, ou Berotec, Atrovente, ou se for Sabutamol, ou se for adrenalina, o medicamento que for prescrito, tá? Aí a gente encaixa, então, esse cabo extensor, ele tem uma pontinha que a gente encaixa no fundo do copinho, e na parte de cima desse copinho, a gente tem essa tampinha, que ela é rosqueada, tá? Depois que eu fechei essa tampinha que eu rosqueei, aí eu vou encaixar a máscara, tá?
Essa máscara ela é bem simples, tá? Também de ser encaixada, só você encaixar ela bem rapidinho, tá bom? Aí, o que que acontece? Quando é ó, aqui vocês conseguem ver, aqui, deixa eu dar outro zoom aqui. O nebulizador, que é esse aparelho, tá? Ó, lembra que eu falei pra vocês, aquela rodelinha verde do cabo extensor é rosqueada no nebulizador, tá? Aí depois essa mangueirinha vem, encaixa no copinho, onde vai estar a medicação. E em cima do copinho tem a tampa, que é rosqueada, e essa tampa é encaixada na máscara, tá? Quando a gente vai fazer essa inalação ligada no oxigênio, e daí como que é feito? Encaixa a máscara, o copinho aqui, tudo normal. A única diferença é que em vez da gente ligar no nebulizador, que é esse aparelho aqui, a gente vai ligar lá no aparelho do oxigênio. Deixa eu achar para vocês aqui uma imagem do oxigênio que eu tenho aqui. Peraí, deixa só eu ver o que eu fiz aqui, gente. Calma lá. Gente, cadê o restante da apostila, meu Deus? Ai, meu Deus. Fechou de novo. Pera lá, pessoal. Paciência. A gente tá começando com isso aqui, tá bom? Se o celular colaborar... Ai, meu Deus. Voltou tudo do começo. Mas vamos lá. A gente consegue. Então, deixa eu achar aqui pra vocês onde que fica a imagem que eu coloquei na apostila de vocês do oxigênio, tá? Vai estar... Vamos ver... O oxigênio vai estar... Aqui, ó. Essa imagem aqui. Quando a gente for ligar no oxigênio, ao invés da gente rosquear aquela partezinha verde que eu falei pra vocês que a gente rosqueia no nebulizador, tá? No inalador, a gente vai rosquear aqui, ó, no fluxômetro, tá? Eu vou deixar só o fluxômetro aqui pra vocês verem, ó. Isso daqui é o fluxômetro, tá? Vocês conseguem ver que ele é regrado também, ele vai de 1 a 15. Esse de 1 a 15 é o tanto de litros, tá? De oxigênio que vai. Essa rodelinha verde aqui é onde a gente vai controlar esses litros, tá? Então a gente vai vir, vai preparar lá a inalação, vai pingar as gotinhas, vai colocar a água destilada ou soro fisiológico lá no copinho, tudo certinho, tá? Vai ligar aquele cabo extensor, que é aquela mangueirinha. Só que ao invés da gente rosquear o cabo extensor no inalador, a gente vai rosquear nessa rodelinha que tem aqui embaixo do fluxômetro, tá? Vocês conseguem visualizar aqui, né, ó? Eu não consigo colocar uma setinha aqui, gente, senão eu colocaria. Mas acho que vocês conseguem ver, né? Essa parte verde é onde a gente vai regular os litros, tá? Quando a gente vai fazer oxigênio, nebulização, geralmente é 3 litros, tá? Quando o médico não coloca na prescrição, a gente coloca 3 litros de oxigênio para fazer a inalação. Então, a gente vai rodar essa parte verde aqui até chegar no 3 litros, tá? Aqui dentro desse fluxômetro tem uma bolinha de metal. Conforme você vai rodando, essa bolinha de metal vai subindo. Aí você vai controlando essa bolinha até, por exemplo, se for 3 litros, você vai regulando ela até os 3 litros, tá? Então, encaixou aqui aquela mangueirinha, né? Que ao invés de encaixar lá no nebulizador, você vai encaixar aqui, você vai rosquear aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma rosca aqui, né? No fluxômetro, tá? Se for na parede, também é a mesma coisa. Lá na parede também vai ter esse fluxômetro, tá? Aí você vai rosquear aqui embaixo do fluxômetro. Entenderam? Essa parte aqui é o regulador, tá? Ó, do oxigênio. Mas isso aqui na nebulização a gente não vai utilizar. Aí aqui, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar também. Esse frasquinho aqui é o umidificador. Aqui a gente coloca água destilada ou soro fisiológico também, quando a gente vai fazer a oxigenoterapia, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Aqui dentro a gente coloca água destilada ou soro fisiológico para umidificar o oxigênio, tá? Mas na inalação, aí esse frasco, ele é rosqueado aqui no fluxômetro, tá? Mas como na inalação já tem água destilada e já tem o medicamento, as gotinhas lá certinho, e já tem água destilada lá dentro, ou soro fisiológico, a gente não precisa utilizar esse umidificador. Ó, aqui vocês conseguem ver ele montadinho, tá vendo? Aqui vocês têm, ó, essa garrafinha de baixo
é o umidificador, onde a gente coloca o líquido aqui dentro, tá? Aqui em cima a gente tem o fluxômetro, tá? E aqui, ó, vocês veem que aqui já tá ligado direto. Nessa imagem aqui, ó, o cabo extensor da máscara tá ligado direto. Por quê? Porque aqui é oxigênio, ele vai tomar oxigênio mesmo, vai ser oxigenoterapia, tá? Quando vai fazer inalação, a gente não utiliza esse umidificador, porque na própria inalação já tem água destilada, tá? Então aí a gente retira esse umidificador, tá? Para fazer a inalação no oxigênio, a gente retira esse umidificador e aí a gente vai conectar direto lá o cabo extensor da inalação, a gente conecta direto aqui no fluxômetro. Conseguiram entender a diferença, tá? Então vamos voltar lá para nossa aula. Acho que agora a gente consegue voltar, né? Eu espero. Ó, isso aqui tudo é conteúdo da nossa próxima aula, tá, pessoal? Que eu acredito que será segunda-feira, porque sexta-feira vai ser feriado, então não vai ter aula, tá? Sexta-feira. Tá, então deixa eu ver onde que eu parei aqui pra gente continuar, tá? Coloca a medicação no nebulímetro, que é o copinho que eu falei pra vocês, aquele copinho transparente, tá? A gente vai colocar lá a medicação certinha, as gotas certinha, não nem uma gota a mais, nem uma gota a menos, tá? Nebulizador fechar conectando com a máscara e o cabo extensor. Ligar o aparelho, esse aparelho também é bem simples de ligar, ele tem um botãozinho aqui, tá? Um botãozinho azul aqui em cima, onde a gente liga ele, é só ligar. Ligar o aparelho, se for ligado no fluxômetro, retirar o umidificador. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente for fazer inalação com o oxigênio, não precisa daquele umidificador. O umidificador a gente só utiliza para fazer oxigenoterapia, tá? Que é o nosso próximo conteúdo que a gente vai aprender. E conectá-lo diretamente no fluxômetro, que é aquele que eu expliquei lá para vocês, tá? Regular o fluxo de O2 de acordo com a prescrição médica, geralmente é 3 litros, tá? Para inalação. Instruir o paciente a respirar profundamente, isso também é muito importante, tá? Porque o paciente, como ele está recebendo medicação, e essa medicação vai ser, né, para as vias aéreas, para brônquios, para bronquíolos, alvéolos pulmonares, então ele precisa inspirar esse ar profundamente, para que esse medicamento entre em toda a cavidade respiratória, tá? E não fique só nessa cavidade superior aqui, tá bom? Então, instruir o paciente a respirar profundamente, tá? Permanecendo com a boca semi-aberta, tá? Sem conversar. Por quê? A boca semi-aberta, porque daí ele vai inspirar esse ar, ele vai entrar esse medicamento, essa névoa, né, de medicamento, vai entrar pelo nariz e pela boca, tá? E se ele conversar, ele vai estar liberando esse medicamento. Então, a gente aconselha o paciente a não conversar, senão esse medicamento vai ser liberado. Ao mesmo tempo que ele vai inspirando, ele vai liberando, tá? Então, ele tem que somente inspirar e ficar com a boca um pouco aberta para poder inspirar melhor, tá bom? Manter a nebulização até terminar o medicamento colocado no nebulímetro. Isso aqui também é muito importante, tá? Porque geralmente o paciente não tem paciência de esperar, tá? O paciente não é paciente, ele não tem paciência. Você coloca lá a inalação, geralmente o médico prescreve lá 10 ml de soro fisiológico e ele vai demorar uma meia hora para se transformar em névoa e acabar. E a gente só pode desligar o nebulizador, o inalador, quando não estiver mais nada naquele copinho que a gente colocou lá, a água destilada ou o soro fisiológico tem que estar limpo, não pode ter nada ali dentro de medicamento, nem de soro, nem de nada, tá? A gente só pode desligar quando estiver acabada a medicação. E o paciente deu 10 minutos, ele já não quer mais, ele já quer parar, ele começa a perturbar, ele começa a falar, enfermeira, não tá bom? Não tá bom já? Já pode desligar? Então, assim, se acontecer isso, não pode. Só pode ser desligado quando terminar todo o medicamento que tá lá no copinho, no nebulímetro, tá bom? Observar o paciente, isso aqui também é muito importante, tá? Por quê? Porque por causa dos efeitos adversos desses medicamentos, que eu falei para vocês, que eles são, além deles serem broncodilatador, eles podem causar taquicardia, tá? Então você vai observar o paciente. Se você vê que esse paciente ele tá aumentando ali a frequência respiratória e tá
possivelmente vai estar aumentado também a frequência cardíaca. Então, você vai lá, você vai verificando o pulso do paciente. Lembra que eu ensinei vocês como faz para verificar o pulso? Acho que vocês não esqueceram não, né? Espero que não. Verifica o pulso desse paciente. Se ele tiver com um pulso aí maior que 100 batimentos por minuto, é preocupante, tá? Então aí você interrompe a inalação e procura um médico para saber se você deve continuar ou não. E eu informo o médico, falo, ó, o paciente tá taquicárdico, né? Então sempre observar o paciente, tá? Tanto durante o processo da inalação quanto depois também, tá bom? Após o término, recolher o material utilizado, lavar as mãos e anotar no prontuário. Todo procedimento que é feito deverá ser anotado, tá? No caso, assim, no prontuário a gente anota quando é paciente que está internado no hospital. No ambiente hospitalar a gente anota no prontuário do paciente. Mas quando é paciente que foi no posto só para fazer a inalação, você foi lá e fez a inalação desse paciente, você não vai pegar o prontuário do paciente só para anotar que foi feita a inalação. Daí, quando é assim, o que acontece? Lá no posto a gente tem um livro chamado Livro de Procedimentos, tá? Tem um livro para injeção, tem um livro para curativo e tem um livro para inalação, tá? Então, você vai lá, você vai pegar esse livro de inalação e lá você vai colocar o nome do paciente, o medicamento que foi utilizado, quantos ml de soro, quantas gotas de atrovente, quantas gotas de Berotec, nome do médico que prescreveu esse medicamento e acho que o cartão SUS também a gente anota nesse livro, tá? Então, se fez o medicamento na área hospitalar, você vai anotar no prontuário do paciente. Se fez na área, no posto de saúde, você vai anotar no livro de inalação, tá? Todo posto de saúde tem que ter esse livro de procedimentos, tá bom? Sempre anotar, lembra sempre de anotar, tá bom? Após o término, recolher o material utilizado, lavar as mãos e anotar no prontuário, tá? Observação: as máscaras, os nebulímetros, os cabos extensores são lavados, tá? Isso aqui é depois de utilizados. Enxaguados, então a gente lava com água e sabão, enxágua e depois eles são colocados em um recipiente fechado contendo uma solução desinfetante como hipoclorito de sódio. Lembra que eu ensinei para vocês o hipoclorito de sódio? Ele é meio quase uma quiboa, mas ele é mais utilizado para fazer essas desinfecções. Por 1 hora. Em seguida, enxaguar, secar e guardar. Isso aqui também é muito importante, tá? Por quê? Esses aparelhos aqui, tudo isso aqui, ó, vai entrar em contato com o paciente, com a via aérea do paciente, tá bom? Então aqui a gente tem a máscara, a gente tem o nebulímetro, que é o copinho, e a gente tem esse cabo extensor. Tudo isso aqui vai jogar medicamento lá para a via aérea do paciente. Ao mesmo tempo que se o paciente tossir aqui, ele vai liberar saliva, ele vai liberar gotículas, ele vai liberar aerossóis e vai ficar, esses aerossóis vai ficar onde? Vai ficar nessa máscara, vai ficar nesse nebulímetro e vai ficar nesse cabo extensor, tá? E a gente sabe que existem muitas e muitas e muitas doenças que são transmitidas pelas vias aéreas. A doença mais nova que a gente tem aí, que tá na moda, né? Que tá causando esse transtorno todo, que é o coronavírus. A gente sabe que ele é transmitido através das vias aéreas, né? Mucosas, né? Boca, nariz e olho. Então, assim, vamos supor que você fez inalação num paciente lá que ele tá com coronavírus, mas ninguém sabe, nem ele sabe, nem médico sabe, ninguém sabe. E ele tá com coronavírus. Esse Covid-19 vai ficar nessa máscara, vai ficar no nebulímetro, vai ficar no cabo extensor, tá? Então a gente tem que fazer todo esse cuidado. Terminou qualquer pessoa, tá, gente? Independente se ele tem alguma doença ou não. Terminou a inalação, retira, a gente desmonta todas essas partezinhas, tá vendo que é simples de desmontar, tá? É só encaixar uma na outra, outras são rosqueadas. Então a gente vai desencaixar, desrosquear o que tiver que desrosquear, vai lavar com água e sabão e vai deixar de molho numa Tupperware, tá? Fechada, porque o hipoclorito, ele pode evaporar. Então se você deixa numa Tupperware aberta, ele vai evaporar e não vai fazer a desinfecção, tá bom? Então coloca todos esses materiais utilizados, só não o nebulizador, tá, gente? Nebulizador não tem como colocar de molho, pelo amor de Deus. Todas essas peças utilizadas a gente vai colocar de molho nessa Tupperware com hipoclorito e um pouco de água. Não precisa ser hipoclorito puro, tá? Porque ele é bem forte. A gente dilui, geralmente metade, metade. Metade água e metade hipoclorito.
coloca de molho lá, deixa por 1 hora fechado. Depois de 1 hora a gente retira, enxágua todos esses aparelhos, seca e guarda numa tapoer fechada também, tá bom? Para não ter risco de outros vírus virem acometer esses materiais, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha que passar para vocês dessa parte aí de nebulização, tá bom? Espero que tenham aprendido. É um procedimento assim que aparentemente é simples, mas que tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão da dosagem, tá? Dos medicamentos. As gotas tem que seguir certinho, não pode errar, tá? De acordo com a prescrição médica. Se ficou alguma dúvida, joga lá no grupo que eu já vou respondendo para vocês, tá bom? Beijo!